Bora comigo! Posto e restaurante Beira Rio. Qualidade em seus produtos, o bom atendimento e a excelência no atendimento. É só no Posto e Restaurante Beira Rio. BR-040, quilômetro 272. Novamente, nessa maravilha de Rio São Francisco, hoje com o guia de pesca, o Júlio, que é um prazer estar na sua presença, e ele vai contar a sua história para que a gente faça a nossa história. É o Bora Comigo, hoje com o Júlio. Bom dia, Júlio. Bom dia, tudo bem? Hoje estou aqui para contar um pouco sobre a minha história, né? E para o povo conhecer como foi a minha vida, o cotidiano da gente, como a gente começou, para hoje a gente estar aqui, né? Essas maravilhas, esse rio, aonde tudo começou. Quando eu era pequeno, nasci na beirada do rio, tá, gente? Só para você saber, lá em Pirapora. Aí fui criado aqui em Três Marias. Meu pai veio de mudança de Pirapora para cá, trouxe a gente para cá. Aí eu fui criado aqui. Nós somos 6 irmãos. Nessa época as coisas eram muito mais difíceis, né? Não tinha tanto serviço. Meu pai chegou aqui, a gente morava num barraco de lona, tá? A gente veio para cá, morava num barraco de lona, onde alguns parentes da gente ajudou a gente também ali, fez o barraco de lona e a gente foi. Meu pai começou a roçar alguns locais para o pessoal aqui, trabalhando, conseguiu comprar um lote, mas mesmo assim as dificuldades eram muitas, que a gente era 6 filhos. Aqui antigamente tinha poucas casas no Beira Rio, então a gente passava muita dificuldade, então a sobrevivência da gente, a maioria das vezes, era no rio. Então quando a gente era novo, a gente não podia pescar porque o rio era muito perigoso e o pai da gente não deixava e a gente tinha que estudar. Aí a gente passava muita dificuldade nessa época. A gente vinha muito na beira do rio e vinha muita gente de fora pescar. Vinha pescar, ficava de barranca acampado, pegava uns peixes e geralmente sobrava muitas coisas, passava ali onde a gente morava, sempre doava alguns alimentos, alguns mantimentos para a gente, e isso para nós era uma alegria. Porque a maioria das vezes a gente passava falta das coisas. Muita gente que conhece a gente aqui, que ajudou. Aí foi crescendo, quando eu fiz 13 anos, aí eu comecei a pescar. A gente pescava de canoa de remo, fomos pescando de canoa de remo, aprendendo, pegava alguns peixes para ajudar na sobrevivência da casa, para comprar os mantimentos, os alimentos. E nisso a gente começou a aprender a pescar, porque meu pai aí já, em vez de roçar algumas coisas, começou a pescar também. E nisso a gente aprendeu. E daí para cá a gente foi crescendo, mas mesmo assim, para vender o peixe era muito difícil. Aí tinha o asilo São Vicente de Paulo, que isso eu não posso deixar de lembrar. Todo mês mandava uma cesta para a gente. Só que eu tinha que sair do Beira Rio para ir lá buscar. Então ia de a pé e voltava de a pé com essa cesta. E eu sou muito grato ao pessoal ali, o São Vicente de Paulo, tá? E a gente foi crescendo, tá? E as coisas foi melhorando, foi estudando, conforme a gente ia crescer, a gente ia ajudando dentro de casa, e foi tirando o sustento do rio, aonde, graças a Deus, hoje, a gente agradece muito a Deus por estar todos os irmãos, né? Todo mundo bem, todos 6 vivos. Meu pai já morreu, mas nossos irmãos todos criados, todos bem. Teve umas dificuldades que tive um irmão que, quando ele ficou de maior, começou a entrar no mundo das drogas. Tive uma grande dificuldade para tirar, porque morava só eu e ele. Aí minha irmã casou, o pessoal foi mudando, aí ficou só eu e ele. Aí eu tive uma dificuldade muito grande para tirar ele do mundo das drogas. Mas graças a Deus, com muito custo, eu consegui chamar ele para vir pescar. Foi onde ele começou a entrar também mais no mundo da pesca. E saiu, graças a Deus, do mundo da droga e começou a pescar também. Aí hoje também ele é guia de pesca, tá? Mexe com isso, mexe com pesca. E a minha história é mais ou menos essa, entendeu? E 3 curiosidades, Júnior, que passa dentro da vida, né? Uma curiosidade é: você deixou Pirapora para vir para cá. Eu também deixei Pirapora para vir para cá. Que legal. E hoje nós nos encontramos no Rio São Francisco contando a sua história. E aí você fala da dificuldade que você passou como família, né? Dentro da sua família, e exalta a Sociedade São Vicente de Paulo, onde a gente manda um abraço para aquele pessoal querido que ajuda muita gente dentro da cidade de Três Marias. É uma referência, né?
a Sociedade São Vicente de Paula. E aí você fala, né, da dificuldade que foi, das necessidades que vocês passaram como família, e aí chega no Júlio hoje. O Júlio hoje que me chamou a atenção, porque o Júlio hoje, ele vira guia de pesca, um cara que é referência dentro dos torneios de pesca esportiva dentro da cidade de Três Marias, e o que é mais importante da sua história, além de você ter o conhecimento de outras pessoas dentro da pesca, você traz a sua família. Qual que é o sentimento? Assim, o importante é que o sentimento que eu trago é que a família, ela faz parte do crescimento da gente, né? Então, quando eu comecei a guiar, eles sempre me apoiaram, a minha família. Então, nesse momento do torneio, quando eu falei que ia entrar no torneio, a primeira coisa que eu lembrei foi da minha família, eles estão participando. Porque ali, além de ser um momento de distração, né, ali é uma coisa que traz uma energia muito boa. É os torneios que te ajudam, porque às vezes você está passando por um momento difícil, mas quando você chega ali, você esquece tudo que você passa e vive aquele momento de alegria. Então, como eu sentia esse momento de alegria, eu queria que eles sentissem também esse momento que a gente passa. Então, aí eu trouxe eles para dentro dos torneios, para quê? Para que eles sentissem a mesma coisa que eu sinto. Por eles me apoiar, então, para mim, o meu sucesso de crescimento, pelos parceiros que eu tive nos torneios, igual o Poço Beira Rei, né, veio me ajudar nesse crescimento. Então, para mim, eu não podia deixar minha família de fora disso, porque para mim a minha família é o mais importante que tem. Como que você definiria o Júlio hoje? Hoje eu definiria em questão de amadurecimento, de crescimento, dedicação, certo? E agradecer por o que eu passei até hoje, ser uma pessoa que humilde, pelo que o pessoal me ensinou. Quando eu vim crescendo, sempre o povo falava, ó, você vai chegar a um ponto que você vai começar a melhorar. E quando você começa a melhorar, não deixa você perder a humildade. Não perde a humildade, porque é a coisa mais importante que tem. Então eu defino hoje uma pessoa madura, mas com o propósito de ajudar também, entendeu? E é interessante, né? Porque como a gente estreita os laços, nós nos conhecemos jovens, né? Nos campos de futebol, e nunca tivemos a oportunidade de nos falarmos e de estarmos juntos. E de um tempo para cá, os encontros nossos eram constantes. E aí, eu sempre, quando eu pensei no programa, eu falei, cara, eu tenho que contar a história do Júlio, porque é uma história que mexe com a família e mexe com aquilo que está dentro dos nossos corações, que é a dificuldade que você passou e a reviravolta que você dá na sua vida. E hoje você se transformou num cara que é referência pra gente, porque para quem não te conhece, vai passar a te conhecer, porque você vai para os torneios, vira referência, um dos caras que viram destaques dentro desses torneios, e a gente vai ter a oportunidade de contar essa história lá dentro dos torneios, tá? Porque nós vamos te acompanhar lá também, mas fica a eterna gratidão do Júlio. A gratidão que eu tenho, você ter lembrado do futebol, é bacana, porque a gente encontrou muitas vezes dentro do campo de futebol, né? Graças a Deus, dentro do campo de futebol, nós nunca teve nenhuma desavença. Não, né? não. E eu sempre fomos adversários. Mas eu sempre espelhei em algumas pessoas ali no futebol em questão de humildade. Independente que a pessoa ser uma pessoa de uma postura mais melhor, as pessoas nunca perdiam a humildade. Sempre chegava, conversava, trocava ideia, e a gente vai espelhando a vida da gente nisso, entendeu? De pessoas que chegam, igual você chegava, a gente sempre ia lá, cumprimentava, o Nen, a gente sempre abraçava, o Léo, a gente sempre chegava, a galera ali que gostava mesmo da gente, por conhecer a história que a gente passou. Então, para me chegar nesse ponto, igual você falou dos torneios, para mim foi um momento de grande aprendizado,
espelhando na vida das outras pessoas, entendeu? Pessoas que sempre me ajudaram e sempre me apoiaram. O que você deixa de mensagem aí para esse pessoal que está começando os torneios, que está nessa vida, né, de guia de pesca, que está começando agora esse novo segmento, para que seja de incentivo, que sirva de incentivo a essa pessoa a estar continuando nesse caminho? Vou deixar de uma reflexãozinha que eu faço a pesca esportiva. Para mim, o mais importante é o pesca e solte, né? Que o peixe, a pessoa que vem pescar, para quem está aprendendo, a pessoa que vem pescar, ela quer vir pescar, mas tem outros que vai vir e vai pescar. Então o que a gente tem que fazer? Se você soltar o peixe, o próximo que vir vai pegar o peixe também. Então, para quem está aprendendo, ele tem que entender que o peixe vivo, ele vale mais do que o peixe morto. Porque passando ao longo dos tempos, o peixe vai continuar ali. Então, para quem está aprendendo, para quem está crescendo agora, isso é uma grande vitória, aprender sim, porque vai ter muito mais desfecho ao longo do tempo, vai crescer muito mais. Isso aí. Júlio, muito obrigado. Acho que conhecendo a sua história, e vamos conhecer várias outras histórias de superação, de luta, de garra, de fé, é muito importante para que a gente possa fazer o nosso programa, porque dá credibilidade para a gente. E junto com a gente, o Posto e Restaurante Beira Rio. Qualidade em seus produtos, um bom atendimento e a confiabilidade naquilo que o Posto Beira Rio te oferece. BR-040, quilômetro 272. Júlio, muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado pela sua oportunidade. E bora comigo.